Itã, a criação do mundo por Oxalá. Imagine um universo sem cores, sem voz, sem vida, apenas um abismo silencioso prestes a ser preenchido. E foi nesse vazio absoluto que Olodumare, o Senhor Supremo, ergueu sua voz e convocou Oxalá. Você, Oxalá, vai criar o mundo, vai descer ao Aie e espalhar a terra. Vai plantar o que será morada para os humanos, vai ser o construtor do início. Oxalá recebeu aquela missão com reverência. Era uma honra. Ele se preparou, vestiu-se de branco, pegou sua sacola com os elementos sagrados e desceu. Mas no meio da jornada, algo aconteceu. Oxalá andou por dias e noites, sozinho. O caminho era longo e o calor era forte, e quando passou por uma aldeia de palmeiras, sentiu o cheiro doce do vinho de palma, um cheiro que inebria, que convida, que seduz. E foi aí que ele parou. Oxalá, o puro, o Senhor do branco, cedeu, bebeu, e o vinho era mais forte do que ele esperava. Um torpor foi subindo pelas pernas, pelo peito. Dormiu pesado no meio do caminho, com a missão ainda por fazer. Enquanto isso, o tempo corria. No Orum, o silêncio de Oxalá preocupava os outros orixás. O Aie seguia vazio. E foi aí que Exu, ou em algumas versões, Ogum, percebeu a demora. Decidiu ir ver o que tinha acontecido e encontrou o Oxalá ali, deitado, sereno, mas fora do tempo. Exu não pensou duas vezes. Pegou a sacola de criação e completou a missão. Espalhou a terra, dividiu os rios, abriu os caminhos, organizou os elementos. E quando Oxalá acordou era tarde, mas esse é só o começo. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. E se eu te disser que o erro de Oxalá não foi apenas dormir, que ali tinha um mistério muito mais profundo sobre orgulho, vaidade e a importância de reconhecer o papel do outro, você vai entender por que Exu nunca mais foi o mesmo depois desse dia. E por que o mundo, do jeito que a gente conhece hoje, só existe por causa de um erro e de uma decisão corajosa de quem todo mundo chamava de bagunceiro. Mas antes de continuar, eu quero que você pare um segundo e reflita. Na sua vida, o que você tem deixado para depois? Que missão você recebeu e está adiando por medo, por cansaço ou por distração? Escreve nos comentários. Eu aceito minha missão, se você sente que esse Itã é para você. Porque no próximo capítulo você vai descobrir o que Exu fez com a sacola de Oxalá e por que isso mudou tudo para sempre. A história só está começando. Exu não era o escolhido. Ninguém havia dito a ele, vai e cria o mundo. Não. Exu era o mensageiro, o que levava e trazia recado, o que transitava entre o Orum e o Aie, o que falava com todos e não pertencia a ninguém. Mas naquele dia, Exu viu o silêncio, sentiu a urgência. O Aie seguia vazio, esperando por forma, por vida, por chão. Oxalá dormia, e o tempo não podia parar. Exu olhou para a sacola caída ao lado do corpo de Oxalá, a sacola sagrada. Dentro dela, o pó da criação, a semente da terra, os elementos do mundo. Ele hesitou. Sabia que não era sua missão. Sabia que aquele ato poderia gerar consequências, mas sabia também que não agir seria pior. Pegou a sacola, andou até a beira do vazio e começou. Primeiro, jogou o pó da terra sobre as águas primordiais. Viu a firmeza surgir onde antes só havia fluidez. Depois, com os dedos e os pés, moldou o relevo. Criou montanhas, vales, caminhos, plantou árvores, espalhou sementes, fez rios descerem entre pedras. Soprou o vento, chamou a chuva e viu a vida começar a pulsar. Exu dançava enquanto criava, cantava, ria, chorava, porque sabia que aquilo mudava tudo. Não era mais só o mensageiro, não era só o malandro que atravessava portais. Naquele instante, Exu foi o criador, o organizador, o elo entre o plano divino e o chão do mundo. E então, quando tudo já estava feito, Oxalá acordou, se levantou devagar com o gosto amargo do erro na boca, olhou ao redor e viu o mundo, pronto,
Seu peito apertou. Ele havia falhado, e o mundo havia seguido. Sem ele, Oxalá chorou. Não de raiva, não de inveja, mas de arrependimento. Exu chegou perto. Estava suado, coberto de poeira, com o olhar firme de quem fez o necessário. Oxalá abaixou os olhos, e ali, diante de todos os orixás, reconheceu. Foi você quem cumpriu o que eu deixei de fazer. Mas nem todos aceitaram fácil. Alguns disseram que Exu passou dos limites, que ele deveria ter esperado, que o mensageiro não deveria virar protagonista. Outros o acusaram de roubo, de ter mexido no que não era seu. E foi ali que começou a grande injustiça. A confusão de Exu com a desordem, a tentativa de silenciar o movimento, de punir quem ousou fazer o que era certo, quando ninguém mais teve coragem. Você já sentiu isso? Já foi julgado por fazer algo fora do esperado, mesmo que fosse o certo? Já teve que lidar com a dor de ter feito o seu melhor e mesmo assim ser incompreendido? Pois é. A partir daquele dia, Exu não foi mais apenas o que leva e traz, mas também não foi mais visto como antes. A sombra da desconfiança caiu sobre ele. E Oxalá entendeu. Mas mesmo assim, a vergonha não saía do peito. E o mundo, aquele mundo que começou com erro, escolha e coragem, já estava feito. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois, porque a culpa de Oxalá ia virar uma promessa. E Exu ainda teria que pagar um preço, mas isso, o mundo já estava pronto. Os ventos sopravam entre as árvores recém-nascidas, os rios corriam como veias abertas sobre a terra ainda úmida, e o silêncio do vazio havia sido preenchido com cor, forma, som. Era belo e era vivo, mas Oxalá carregava um peso no peito. Ele caminhava sozinho por aquele mundo recém-criado, observando cada detalhe, tocando cada folha, sentindo o chão que não fora ele quem moldara. A beleza do mundo era também sua vergonha, porque no fundo sabia, ele tinha sido o escolhido, e falhou. No Orum, os orixás se reuniam. A conversa era tensa, alguns queriam punir Exu. Ele ultrapassou os limites, diziam. Não era sua missão, gritavam outros. Mas Obatalá, o mais velho, disse, se ele não tivesse feito, a criação estaria incompleta. O tempo estava passando, o Aiê precisava nascer. Mesmo assim, o julgamento foi decidido. Exu deveria comparecer diante do Conselho dos Orixás para se explicar. Exu foi, de cabeça erguida, sem medo. Ele sabia o que havia feito. E por quê? Oxalá estava presente, silencioso. E ali, diante de todos, Exu falou. Não fui escolhido, não me deram a missão, mas a missão chegou até mim. O mundo precisava ser criado, o axé não podia parar. Eu apenas fui o caminho. Houve silêncio, e foi Oxalá quem pela primeira vez se levantou e disse, ele não errou, eu falhei, e por isso eu prometo, voltarei ao Aiê, andarei por essa terra que ele moldou, e farei com minhas próprias mãos o que ainda falta ser feito, com humildade, com devoção. Oxalá pediu permissão a Olodumaré, e foi concedido. Ele desceria ao Aiê, mas dessa vez não como o Criador absoluto, e sim que constrói com esforço, o que se reconcilia com a missão. Exu, no entanto, não saiu ileso. Ele foi liberado, mas marcado. Seu nome nunca mais seria o mesmo. Alguns passaram a temê-lo, outros a distorcer seu papel. Chamaram-no de astuto, perigoso, instável. Mas Exu não se importou, porque ele sabia que sem ele o mundo não teria chão. Foi então que surgiu o primeiro ponto riscado, o primeiro assentamento, o primeiro toque no tambor que dizia Laroye Exu, porque mesmo incompreendido, ele era o primeiro a agir, o primeiro a entender que o tempo não espera. Mas havia mais, porque a promessa de Oxalá era apenas o começo, e o que ele encontraria no Aiê mudaria tudo. Um novo erro, um novo destino, e a chance de redimir sua falha com uma criação ainda maior. Mas isso só vamos contar no próximo capítulo.
Oxalá se preparou para sua descida ao Aiê. Desta vez, desceria sem o orgulho de antes, sem pressa, sem vinho, apenas com o peso de sua missão no peito e um bastão na mão. Vestido de branco, com os olhos baixos e os pés firmes, ele tocava o solo com cuidado, sentindo a pulsação da terra que não havia moldado. O Aiê já era habitado por sons, formas, seres. Tudo pulsava, tudo crescia. Mas logo percebeu, havia desequilíbrio. As árvores cresciam, mas suas raízes se entrelaçavam em disputa. Os rios corriam, mas invadiam áreas secas sem direção. O fogo surgia de forma descontrolada e a chuva parecia cair sem aviso. A criação existia, sim, mas sem ordem, sem harmonia. Era como uma casa sem paredes, bonita, mas vulnerável. Oxalá se entristeceu. Sabia que Exu havia cumprido sua parte, criou o mundo, mas não estabeleceu os caminhos, as regras, os ciclos. Era hora de construir as estruturas invisíveis, aquelas que dão sentido à vida. Agora é minha vez, disse ele, com voz baixa, mas determinada. Começou a caminhar pelos cantos do mundo, firmando pilares invisíveis com seu opaxorô, o bastão sagrado. Onde tocava, surgia uma lei, uma regra natural, o tempo das colheitas, o ciclo das marés, a dança entre o dia e a noite. Foi ele quem criou os princípios da convivência. Foi ele quem ensinou as pedras a permanecer e as águas a passar. Ele trouxe o equilíbrio. Mas foi então que algo aconteceu. Enquanto caminhava por uma planície seca, Oxalá avistou um círculo de pedras que ele não havia feito. No centro havia um objeto enterrado. Curioso, ele se aproximou e desenterrou com as próprias mãos. Era uma cuia de barro. Dentro havia um resto de vinho de palma, ainda fresco. Oxalá paralisou. Quem ousaria? Murmurou. Atrás de uma árvore, uma figura o observava em silêncio. Não era Exu, era Ogum. Suas mãos estavam sujas de barro. Sua expressão era carregada de culpa. Fui eu, disse, saindo da sombra. Você? Oxalá perguntou surpreso. Ogum abaixou a cabeça. Eu tentei recriar o vinho. Queria entender o que havia te impedido naquela vez. Queria provar que era só um erro comum, não algo maior. Mas acabei despertando uma força que não consigo controlar. Oxalá olhou ao redor. Sentiu. Havia algo errado naquele campo. Uma energia adormecida. O que você despertou, Ogum? Eu não sei. E então, o chão tremeu. Um som profundo, como se algo ancestral estivesse acordando. Oxalá apertou seu bastão com força. O que estava por vir não fazia parte do plano, e talvez nem dos desígnios de Olodumaré. Mas agora era tarde. Algo havia sido quebrado, e algo estava vindo. O chão continuava a vibrar. Um zumbido estranho cortava o ar, como se as próprias pedras sussurrassem em línguas esquecidas. Oxalá olhou em volta. O céu, até então limpo, começava a escurecer numa espiral cinzenta. As nuvens giravam, mas não era chuva, era outra coisa. Ogum, o que exatamente você fez aqui? Perguntou Oxalá, com a voz firme, porém baixa. Só queria recriar o vinho, Oxalá. Só isso. Fiz como vi os humanos fazerem, mas, ao entornar a bebida sobre a terra, algo começou a pulsar debaixo dos meus pés. Eu fiquei assustado. Enterrei o resto ali. Apontou para o buraco onde a cuia havia sido encontrada. E fugi. Oxalá não respondeu. Mas por dentro, sentia o axé se reorganizando. Um ponto de desequilíbrio havia sido criado. E ele sabia. A natureza não tolera buracos sem preenchimento. De repente, um estrondo. O céu se abriu como se tivesse sido rasgado. Um raio negro, denso e silencioso, caiu no centro da clareira. Do solo rachado, emergiu uma figura deformada, alta, sem forma definida, oscilando entre fumaça e carne. Tinha olhos de fogo e braços que pareciam feitos de raízes retorcidas. Ogum deu um passo para trás. A voz falhou. O quê? É isso?
Oxalá reconheceu. Aquilo não era um ser, era uma força, um desequilíbrio personificado, o resultado de uma criação feita sem consciência, sem fundamento espiritual, sem alicerce divino. E isso, Ogum, é o espírito do desequilíbrio, aquilo que nasce quando se tenta gerar poder sem sabedoria. É o erro tomando forma. E agora, ele quer permanecer. A criatura emitiu um som agudo e sufocante. Os pássaros pararam, o vento cessou, o tempo pareceu congelar por um instante. Oxalá se colocou à frente, fincou seu opaxorô no chão e ergueu os braços. Em nome de Olodumare, eu ordeno, volte para o pó do qual não deveria ter se formado. Mas a criatura apenas riu, um riso seco, metálico, como o som de ferro riscando pedra. Eu fui chamado, e agora quero meu lugar. Ogum puxou sua espada, mas Oxalá estendeu a mão. Não com violência, não com fogo, mas ele vai nos consumir, gritou Ogum. E se atacarmos sem sabedoria, vamos fortalecê-lo. A criatura começou a avançar lentamente. A cada passo as plantas murchavam, as pedras se rachavam, o ar ficava mais pesado. Oxalá recuou. Seu rosto carregava algo novo. Dúvida. Talvez nem mesmo eu saiba como selá-lo. Ogum olhou para ele surpreso. Pela primeira vez, via Oxalá hesitar. O espírito do desequilíbrio parou diante dos dois e sussurrou. Vocês criaram o mundo, mas esqueceram de criar o limite. E então, tudo escureceu. Quando a escuridão caiu, ela não era apenas ausência de luz. Era ausência de tempo, de som, Ogum sentiu-se flutuar no vazio, como um metal esquecido no fundo de um rio sem correnteza. Já Oxalá sentia. Sentia cada batida do universo se descompassando como um tambor fora de ritmo. Isso não é noite, Ogum, sussurrou Oxalá. É o esquecimento tentando se espalhar. A criatura, o espírito do desequilíbrio, já não estava mais visível, mas sua presença era sentida no ar, nos ossos, no medo. Algo ancestral havia sido despertado, um erro profundo, uma falha na tessitura do axé. Foi quando uma luz branca rompeu o véu da escuridão. Não era luz comum, era feita de verdade, era Olodumare. A manifestação do Criador não tinha forma exata, era bruma, voz, presença e ausência ao mesmo tempo. Mas sua chegada fazia o mundo tremer, não de medo, mas de revelação. Oxalá, Ogum. A voz soou como 1000 trovões e um sussurro de vento ao mesmo tempo. O que foi feito não pode ser desfeito, mas precisa ser equilibrado. Oxalá caiu de joelhos. Ogum, ainda confuso, apertou o punho da espada com força. A vergonha o consumia mais do que o medo. Fui eu, meu pai, disse Ogum finalmente. Eu quis entender o poder, criar o vinho, e na ânsia de corrigir meu erro, plantei algo sem perceber que não era semente, mas veneno. Silêncio. Depois, Olodumare falou. O erro não foi o vinho, nem o sono. O erro foi a criação sem escuta, o fazer sem axé, a ação sem oferenda. Ogum abaixou a cabeça. Oxalá, porém, levantou os olhos. Como corrigiremos, pai? A luz se moveu, girou, dançou no escuro como um ponto cantado no meio do silêncio. Todo desequilíbrio precisa de um mensageiro, um guardião dos limites, alguém que caminhe entre os dois lados e mantenha as fronteiras vivas. Oxalá entendeu no mesmo instante. Seu olhar virou para o horizonte, onde, no limiar do mundo recém-criado, uma sombra se movia rápido, sorrindo entre o caos. Exu, disse ele. E Olodumare confirmou. O mundo foi iniciado pela pureza, mas será mantido pela malícia sagrada. A ordem precisa do imprevisto, o sagrado precisa do trânsito, e só Exu caminha onde ninguém mais ousa pisar. Foi então que a figura de Exu surgiu, em meio à poeira e à fumaça. Não vinha com pressa, nem com medo. Ele andava como quem já sabia de tudo, como quem apenas esperava ser chamado. Alguém falou meu nome? Disse com um leve sorriso. Ogum olhou desconfiado. Oxalá apenas assentiu. Exu, disse ele, o mundo precisa de equilíbrio. Você aceita caminhar nas fronteiras? Exu passou a mão no queixo, pensativo. Então respondeu.
Só se eu puder bagunçar quando tudo ficar certinho demais. E todos riram. Até mesmo Olodumare. Mas atrás da risada havia uma tensão não resolvida, porque naquele momento o espírito do desequilíbrio ainda estava ali, escondido nas frestas, aguardando a próxima brecha. O mundo tinha sido salvo por um acordo. Mas por quanto tempo? Exu caminhava entre os pedaços ainda úmidos do mundo recém-nascido. Seus pés descalços não temiam os espinhos nem as brasas. Ele sorria, não por desprezo, mas porque entendia como ninguém o que havia sido entregue a ele. Um mundo que nasceu do vinho, do erro e da promessa. Murmurou. Vai precisar de alguém que saiba dançar entre tudo isso. Oxalá, agora desperto e consciente, observava cada gesto de Exu com atenção. Era estranho ver tamanha leveza em meio ao caos, tamanha liberdade em meio à responsabilidade. Exu, você realmente entende o peso do que foi dado a você? Perguntou o orixá da criação. Exu riu. Um riso curto, seco, sem desrespeito, mas cheio de ironia. Entender? Não sei se entendo, mas aceito. E aceitar, oxalá, já é o começo do equilíbrio. Do alto, Olodumare os observava, silencioso, presente. O destino havia sido selado, mas o tempo ainda era um tecido a ser bordado com escolhas, tropeços e coragem. Ogum, agora calado, não empunhava mais sua espada. Ele se mantinha em vigília, como quem aprendeu que o maior erro é agir antes de ouvir. Seus olhos cruzaram com os de Exu e por um instante houve respeito. Uma troca silenciosa. Uma promessa implícita de que, apesar das diferenças, estavam todos ligados por algo maior. O mundo foi tecido com axé, disse Olodumare, mas será mantido por ebós. Cada erro, cada desequilíbrio, cada rompimento exigirá uma oferenda, um pedido, uma troca. E é Exu quem carregará todos esses recados. Exu acenou com um movimento quase teatral. Se é para levar recado, então que venha tambor, vela, farofa e dendê. Eu gosto é de festa. Todos os orixás sorriram, mas no coração de cada um havia um reconhecimento profundo. Aquele que parecia o mais malandro, o mais irreverente, era também o mais indispensável. Exu se tornou desde então o primeiro a ser saudado, o último a ser esquecido, guardião das encruzilhadas, mensageiro entre o Orum e o Aiê, senhor das perguntas que não têm resposta fácil. E o mundo? O mundo começou a girar. Chovia quando Oxalá, enfim, repousou. Não era mais o sono do vinho, mas o descanso de quem compreende que até o erro tem propósito, que até o tropeço pode abrir caminhos. Ogum forjou com Exu os primeiros limites entre as direções do mundo. Nanã derramou sua lama fértil para sustentar o chão. Iemanjá, silenciosa, levou as águas ao seu lugar. E no alto do céu, entre as nuvens e o mistério, um arco-íris brilhou por um instante, como uma promessa de que até o caos pode florescer em beleza. Mas dizem os antigos que o espírito do desequilíbrio nunca foi destruído, apenas adormeceu. E que em noites de vento forte, quando velas apagam sem motivo e os búzios caem sozinhos do pano, ele desperta por um instante, esperando um novo erro, uma nova brecha. Por isso, antes de tudo, saudamos Exu, porque só ele sabe os caminhos, só ele entende os atalhos, e só ele pode fechar as portas certas, quando os segredos do mundo ameaçam escapar. Laroyê, Exu, Mojubá,